E a palavra dele fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos, aí ele está no meio dele. Amém? Então Jesus está aqui. Glória a Deus. Você pode adorar com convicção, pode falar com ousadia, que Ele está aqui e Ele está te ouvindo, ouvindo o seu pedido. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Fico muito feliz com a presença do pastor Natanael, Alice, hoje aqui. A gente fica feliz com a presença de todos, mas ele veio especialmente para nos visitar e a gente fica muito honrado com isso. Amém? Meu nome é Milson Freitas, sou um pastor assistente do Ministério MP Church. Sou casado há 33 anos com essa linda mulher, Cristiane. E temos uma filha, Caroline, que também é casada há 9 anos com Tairone, e recentemente nos deram um lindo netinho chamado Levi. A maioria das pessoas diz que ele é a cara do vovô. Hoje vou falar sobre o tema bem conhecido, mas necessário: construindo uma família cristã. Amém? Construindo uma família cristã. Quando a Kátia, antes de ministrar, falou que ia orar. E uma das coisas que ela disse, nós precisamos de orar pelas famílias. E a família também precisa de ouvir a palavra de Deus. Mas antes de eu começar a pregar, eu quero tirar aqui um tempo especial para honrar e agradecer o nosso pastor presidente, pastor Max, e reconhecer o belo trabalho que ele está fazendo na nossa igreja. Além de ser um excelente pregador, ele é um exímio ensinador da palavra de Deus. Grande administrador e conhecedor profundo de finanças. Eu conheço um pouquinho, mas ele conhece muito. E a gente fica feliz da maneira que ele está direcionando a nossa igreja. Porque nós temos que ter a direção espiritual e a direção financeira, né, para manter tudo isso aqui. Então somos muito agradecidos por tudo que ele tem feito nesta igreja. E para isso ele tem dado prioridade ao ensino da palavra de Deus através dos pequenos grupos. E a prova disso é que nós estamos fortalecendo as famílias através desses grupos Homem ao Máximo e Mulher Única. São 2 coisas que está implantando na nossa igreja, que daqui 5 anos nós vamos ter uma visão completamente diferente desta igreja. Porque onde há homens sacerdotes do lar, há homens fortes e mulher sábia, a igreja e é forte também. Amém? Onde a palavra de Deus é ensinada e ministrada, as coisas acontecem. Então eu quero agradecer a Deus pela visão do pastor Max, que está trazendo e implantando tudo isso. Não é curto prazo, mas é a longo prazo. E que vocês, mulheres, cutuquem os seus maridos, faça eles fazer os cursos, porque vai haver transformação. Vários testemunhos têm sido dados nas aulas e a gente tem visto o que Deus tem feito através da palavra de Deus. Amém? Então eu gostaria de deixar aqui essa palavra de agradecimento ao pastor Max. E quantos concordam comigo, pode dizer um amém bem forte? Amém. Glória a Deus. E por falar em família, dia 9, 10 e 11 de maio, o próximo mês, né, nós teremos a conferência de mulheres. Então, a Nana Chara vai ministrar para as mulheres e o pastor Brinco vai ministrar
para os homens, dia 10, lá na casa do Aguinaldo. Então, se você é homem, está convidado a estar conosco. E se você é mulher, não falte a essa conferência. Vai ser bênção. Mas vamos continuar orando para Deus usar esses preletores para a honra do Senhor. Amém? E também o nosso primeiro congresso de homens já está marcado. Nós vamos ter o primeiro congresso de homens em agosto, né? Dia 15, 16, 17 de agosto. Põe na sua agenda, porque vai ser bênção. Muita coisa está acontecendo na nossa igreja para a glória e honra do Senhor. Amém? Então, voltando a falar sobre a minha família, somos uma família feliz e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós não somos um exemplo muito perfeito de família grande, né? Porque nós só temos uma filha, não temos. A mamãe teve 5 filhos e a maioria de vocês também é uma família grande. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado e com a ajuda do Espírito Santo nós temos tido a sabedoria para conduzi-la até hoje. Amém? E você também pode obter essa bênção do Senhor. Os pais sempre desejam que seus filhos sejam bem-sucedidos. Todos nós desejamos que a nossa família seja uma família abençoada, uma família próspera, uma família que dá um testemunho bom e sejam bem-sucedidos. Todo mundo quer isso, né? O pai tem o maior prazer de falar: meu filho formou em medicina ou formou em qualquer coisa, mas graças a Deus ele está servindo ao Senhor e nós temos uma família toda que está na casa de Deus servindo ao Senhor. E nós declaramos hoje que se o seu filho ainda não está na casa de Deus, ele vai muito breve chegar aqui, joelhar nesse púlpito e arrepender dos seus pecados e buscar a presença do Senhor. Amém? Nós cremos e declaramos isso para a glória e honra do Senhor. Nosso texto está em Salmos, capítulo 127, o verso 1 e 2. Salmo de Salomão, e o verso 1, na parte A, diz: se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. A família é o centro espiritual de todas as coisas. A família é o projeto de Deus. Deus projetou a família e Deus quer que a família seja bem-sucedida. A primeira família que implantou lá no Jardim do Éden fracassou, mas a família nossa tem tudo para dar certo, porque Jesus Cristo já pagou o preço por ela. E nós somente temos que tomar posse para a honra e glória do Senhor. Amém? Não fala que a sua família é um fracasso. Diz: a minha família é uma bênção, a minha família é abençoada, a minha família é próspera. Amém? Então a família é a célula máter da sociedade. A sociedade que tem famílias fortes é uma sociedade também forte. Tanto assim que a família é o reflexo do relacionamento entre Cristo e a igreja, entre o Pai e nós. Deus nos considera família, Deus nos chama a família de Deus. E por isso nós temos Jesus como nosso irmão. E nós somos, como Jesus é irmão e conquistou tudo para nós, nós somos co-herdeiro com Ele das bênçãos espirituais que Ele conquistou. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Para construir uma família cristã, nós precisamos, em primeiro lugar, entregar nosso projeto ao arquiteto. Amém?
Primeira coisa que nós temos que fazer, entregar o nosso projeto ao arquiteto. Voltando ao Salmo 127, parte A do primeiro verso, diz: se o Senhor não edificar a casa, não adianta trabalhar para construí-la. O texto nos diz que Deus deve ser o arquiteto. O que faz o arquiteto? O arquiteto projeta. O arquiteto vê os detalhes da construção para fazer a casa. Então nós temos que ter um arquiteto, temos que ter o Senhor como arquiteto. E temos que deixar o arquiteto projetar a nossa casa, temos que deixar ele edificar a nossa casa. Não adianta trabalhar para construí-la. Se não colocamos Jesus como nosso arquiteto, não vamos ter nada construído. Então nós temos que colocar Deus como o nosso arquiteto para fazer a construção da nossa casa. Primeira coisa, dependência de Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Muitos não podem ter um casamento bem-sucedido porque estão tentando elaborar seus planos para os seus casamentos, porque não confia no arquiteto-chefe, não entrega as coisas para o arquiteto. Então eu quero ser sensível também àquelas pessoas que não se casaram, não tiveram filhos, mas um dia você vai se casar. Amém? Acho que não tem ninguém solteiro aqui, né? Amém? Então você vai ter filhos. Então você não se esqueça de colocar no seu projeto o arquiteto-chefe. Não esqueça de colocar Deus como principal no seu casamento, né? E muitos não têm o Senhor como arquiteto-chefe. É por isso que tem uma abertura no teto, e quando chove, molha, e seus pertences são molhados, e perturba a vida do casal, e perturba a vida da família. Mas quando você tem um relacionamento com o arquiteto, quando você tem um relacionamento com Deus, e entrega tudo nas mãos de Deus, aquela papelada todinha feita por Deus, você vai ter sucesso na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida profissional e na sua vida em si, o seu relacionamento com o Senhor, quando você faz isso. E é certo que o Senhor construa a casa, né? Os planos devem ser dados a Deus, nosso arquiteto, e esses planos é a nossa vontade. Nós temos que dar a nossa vontade, o nosso objetivo, nossos planos, ser colocado na presença do Senhor. Eu vim de Itumbiara, casei com a minha esposa lá em Itumbiara, e comprei uma casa pronta. E depois de algum tempo eu comentei com a minha cunhada que ia fazer um duplex no fundo da casa, porque o terreno era grande e eu poderia fazer isso. E ela disse para mim: olha, você procura fulana, que é uma arquiteta excelente, e ela vai te ajudar muito nesse projeto. Então eu procurei a arquiteta e fomos lá. Disse para ela a minha vontade, o que eu gostaria de fazer, e ela projetou a casa de acordo com o que eu queria, e foi um sucesso, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. E fico feliz porque o meu projeto foi de acordo com o resultado que eu esperava, né? Mas coloquei na mão de uma profissional boa, bons profissionais. E quando você for fazer uma construção, você tem que fazer isso, colocar na mão dos bons profissionais, para que a construção seja abençoada. E o nosso arquiteto, ele fez os céus, fez a terra, fez as galáxias, fez tudo com perfeição. Ele é
sabe fazer as coisas, Ele sabe caprichar. Então nós devemos confiar no Senhor para a realização. Então isso é a primeira coisa que nós temos que fazer, colocar Deus como arquiteto. Nós devemos dar a Deus nossos filhos, dar a Deus nosso casamento, tudo que tem de ser construído. Você não pode mudá-los, mas Deus pode, para de tentar fazer com a sua própria força. Por isso que diz o texto: se o Senhor não edificar a casa, não adianta a sua força, não adianta a sua sabedoria, não adianta seu dinheiro, não adianta o seu intelecto, não adianta as suas habilidades. Nada vai dar certo se o arquiteto, o Senhor Jesus, não estiver no comando de todas as coisas. Você está acordado? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Segundo ponto, nós devemos construir nossa casa sobre uma base sólida. Sobre uma base sólida. Para construir uma família espiritual forte, temos que construir a família numa fundação sólida. E em todos os casamentos que tenho feito, eu não tenho como correr desse texto, porque é um texto muito prático, né? Então essa é a segunda coisa que precisamos fazer. Qual base foi construída a sua casa? Qual base foi construída o seu casamento? Então precisamos ter uma base sólida. Aqui, a cidadezinha pertinho aqui, né, Redwood City, foi construída sobre o lixão. Eles foram colocando lixo, entulhos, até ficar um pouco acima do nível da Bahia, e construíram ali muitas casas. Mas não é a base apropriada para a construção. De vez em quando a gente sabe de problemas que deram naquelas casas. E você, andando no asfalto, você vai ver depressão, lombada, muita coisa acontecendo por causa da base. Ela não é a base sólida, ela também não é a base própria, mas serve, né? Está funcionando. Centenas de pessoas, milhares de pessoas estão morando lá e vai levando. Mas a nosso casamento, a nossa vida, nós temos que colocar numa base sólida, né? Glória a Deus. Então a base ideal para a construção da família é a palavra de Deus. Nós temos que colocar a nossa base na palavra de Deus. Temos que estar firmes e plantados na palavra, que é a verdade. E em Mateus 7, 24 a 25 diz: como o homem sábio deve construir sua casa numa base sólida. Fala assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as praticam, será comparado ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Rocha, base sólida. As chuvas caíram, as inundações vieram, e os ventos sopraram, e bateram naquela casa, e não caíram, porque foi construída na rocha. Então, isso aqui é Jesus falando, né? Ele está falando que aquele que ouve as minhas palavras e as praticam. Ouvir, nós ouvimos muito, mas o problema nós temos que praticar. Temos um ditado que entra num ouvido e sai no outro, né? E a gente não pratica. Mas nós devemos ouvir as palavras de Jesus e praticar. Nesse púlpito aqui, todos os domingos, está sendo pregada a palavra de Deus. Mas a maioria volta para casa e não pratica aquilo que ouviu nos domingos. A nossa base, a base da nossa família, deve ser construída na palavra de Deus, em cima da rocha, em cima da palavra de Deus. Amém? Então,
observe que o homem sábio é aquele que faz o que Jesus disse, né? O homem sábio, nós devemos ser sábios. Nós ouvimos, mas como diz o ditado, nós não praticamos. Crie a sua família nos princípios de Deus e não deixe eles perderem a fé. Diga aos seus filhos o quanto eles são importantes para você e o quanto vocês os amam, né? Diga a eles, conte as histórias bíblicas, leia a palavra dele, incentive eles a ler a palavra, porque quando ele crescer ele não vai desviar da palavra, porque aquele que ouve a palavra, como diz o salmista, guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então nós vamos continuar, vamos ter uma família saudável, porque sem pecado é coisa boa, é saudável, né? E atiça a fé do seu filho, eleve a fé do seu filho, porque no momento certo ele vai obedecer. Quando guardamos a palavra de Deus nos nossos corações, o Espírito Santo vai nos lembrar para não tropeçar nem pecar contra o Senhor. Salmo 119 fala: a tua palavra é luz para o meu caminho e lâmpadas para os meus pés. Então a palavra do Senhor vai iluminando, vai dando luz, ensinando o caminho certo que nós devemos andar. E o próprio Jesus disse, né? Eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é a palavra, né? João capítulo 1 diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então Jesus, o próprio, é a palavra, tem poder a palavra. Quando nós falamos a palavra de Deus, isso tem poder. E quando nós colocamos a nossa fé na palavra de Deus, a nossa família na palavra de Deus, construímos a nossa família de acordo com a palavra, nós vamos ser bem-sucedidos. Por isso, devemos ter um plano de leitura diário da Bíblia, né? Para estarmos em alinhamento com a vontade de Deus. Primeiramente temos que ler, ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quantos podem dizer um amém? Amém. Glória a Deus. Terceiro ponto. Devemos construir a nossa família sobre a fundação. A fundação. A Bíblia nos ensina que Jesus é a pedra angular da nossa fé. Temos que construir a nossa fé, nossa família, nossa vida na rocha, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Eis que põe em Sião uma pedra angular eleita, preciosa, e quem nela crer não será envergonhada. Outras traduções dizem que quem nela crer não será confundida. E Jesus disse isso em João capítulo 12, verso 48. Aquele que me rejeita e não recebe a minha palavra, a palavra o julgará. Os cristãos não terão uma família saudável se deixar Jesus de fora de seus projetos. Ele não pode ser rejeitado, mas ele deve estar em todas as áreas da nossa vida. Jesus deve estar na casa, Jesus deve estar na nossa televisão, Jesus deve estar no nosso celular, Jesus deve estar nas revistas que lemos, Jesus deve estar nas nossas conversas, na nossa mesa de comida, aquilo que nós falamos, Jesus deve estar, e Jesus deve ser o centro da nossa vida, Jesus deve ser o centro de todas as coisas, amém? Então ele é a fundação, ele é a pedra angular. Então se olharmos ao nosso redor, vamos ver o colapso da família.
tudo o que está acontecendo dizem que é normal. Dizem que é normal morar junto, dizem que é normal viver junto, fazer tanta coisa, né? Que fala que não é pecado, é um problema. Onde vamos parar? Né? Quando a minha filha estava namorando com o atual marido, ela falou para a Cris: amanhã, na próxima semana, mãe, eu vou para Kansas e vou morar com meu namorado. Aí ela me disse, eu falei: mas eu como pastor tenho feito tanto casamento, né, arrumado tantas coisas para os irmãos, não ficar em situação de pecado ilegal, de maldição. Agora minha filha dizendo isso, aí eu liguei para ele, primeiro de um pastor de jovem, ele mostrava 7 maneiras que nós devemos, 7 coisas que não devemos fazer ao morar junto antes de casar. Coisas que não devemos fazer antes de casar, né? E mandei essa e-mail, depois eu liguei para ele cedo. Aí ele me questionou várias coisas. Eu fui firme com ele na palavra e falei: você quer ter um casamento que vai acabar daqui uns dias, ou você quer um casamento forte que vai ser para sempre? Não, eu quero um casamento forte. Então, se você fizer isso, você vai entrar em maldição. Mas se você casar certo, além disso, você vai ter os benefícios também do exército, né? E aí ele falou para a gente fazer um three-way, fazer uma ligação, ele, eu e a Carol, mais tarde. Aí quando foi antes disso, ele ligou para a Carol e disse o seguinte: você acredita em tudo isso que seu pai está falando? Ele falou: acredito. Então nós vamos casar. Então, nós posicionamos na palavra, né? E vencemos o pecado na palavra. Mas ficou tão feliz, porque não sabia os benefícios que o exército dava, que é coisa inúmeras, mas inúmeras mesmo, né? Além de alimento, além de aluguel, uma série de coisas. Então ele é financista, ele gosta de guardar um dinheiro, ele achou bom, né? Para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, isso não deve estar na vida do cristão. A família está sendo atacada e muitos problemas derivam de pais que não levam a sério seus papéis como pais. Warren Wiersbe, ele diz o seguinte sobre isso: parece que não importa onde procuramos na sociedade moderna, vemos antagonismo, divisão e rebelião. Marido e esposas estão divorciando mutuamente. As crianças estão se rebelando contra seus pais. Os empregados e empregadores estão procurando novas maneiras de evitarem greves e furtos para manter a maquinaria da indústria funcionando produtivamente. Providenciamos educação, legislação e todas as outras abordagens, mas nada parece funcionar. A situação que coloca o apóstolo Paulo para os antagonismos do lar e da sociedade foi a regeneração, um novo coração de Deus, uma nova submissão a Cristo e uns aos outros. O grande programa de Deus é reunir em Cristo todas as coisas. Paulo indicou que essa harmonia espiritual começa na vida do cristão, que é submetido ao senhorio de Cristo. Esta palavra está no livro Be Wise, na página 149.
As famílias cristãs devem ser diferentes e separadas do mundo. Infelizmente, hoje, o que estamos vendo é quase tudo a mesma coisa. O índice de divórcio lá fora é quase o mesmo dentro da igreja. O incrédulo, uma pessoa do mundo, ele quer saber se o cristianismo funciona. Eles estão olhando para dentro da igreja, para a vida dos crentes, e querem saber se realmente o cristianismo funciona. E ele olha para nós e para a nossa família, e ele quer ver a diferença com o mundo. Como diz o apóstolo Paulo no texto de Warren, que eu acabei de ler, precisamos de regeneração, precisamos de transformação, precisamos de vida com Deus. Se a nossa fé não funciona em casa, não funciona na nossa família, ela não vai funcionar em qualquer lugar. Qualquer lugar vai ser um fracasso. Para vocês, podem não fazer nada, os pais podem não fazer nada pelos dilemas nacionais, pelos problemas que estão no mundo. Mas se você fizer alguma coisa para o seu filho, baseado na palavra, você vai ter sucesso com a sua família. Este texto que nós estamos usando hoje, Salmo 127, é aplicado à igreja e à família. E ele também foi aplicado por Salomão na construção do templo, né? Como nós estamos também aplicando agora, hoje, para a construção da família. E o nosso foco está sendo dado exatamente nisso. Você pode ter uma casa, mas você talvez não tenha um lar. Você tem uma casa, mas talvez você não tenha um lar. O que faz dela um lar são os seus membros. O ambiente familiar é o que faz dela uma casa. A proximidade que as pessoas sentem em relação a outrem é o que faz dela um lugar aconchegante, acolhedor, onde você pode esperar para chegar. Você tem prazer de voltar para casa? Uma pergunta, principalmente para os homens. Você tem prazer? É triste dizer, mas tem muito marido que da hora de ir para casa, ele não quer ir, porque ele não encontra um lar, ele só encontra uma casa. É muito triste, isso é uma realidade. Mas a solução está no Senhor Jesus. A solução está em nós construirmos a nossa casa baseada no arquiteto, entregar os nossos projetos para o arquiteto, construir a nossa casa sobre uma fundação sólida, construir uma casa sobre Jesus, que é a pedra angular. E quarto lugar, e penúltimo, estou terminando. Deus guarda a casa. É uma promessa, né, que Deus tem. Então há promessas de Deus em relação à proteção da casa. E a gente vê nesse Salmo 127, na parte B do verso diz: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a casa. Então o Senhor guarda a casa, porque Ele é que constrói a casa, e Ele guarda a casa. Ele dá proteção para você, para os seus filhos, para a sua família, para o seu negócio. Livra você de acidente, de todo mal, todo perigo, porque Deus é um Deus bom e cuida da casa, guarda da casa, né? O salmista expressa claramente esta confiança. Naquela época, a sentinela era a pessoa que trabalhava numa torre construída na parte mais alta da cidade. E aquele sentinela ficava em cima da torre. E qualquer coisa que vinha de fora, qualquer coisa estranha,
para atacar a cidade, aquela sentinela dava o grito e avisava o soldado, avisava os líderes daquela cidade que estava vindo alguma coisa má. Então o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Podemos pôr sentinela nos 4 cantos da nossa casa, pôr ungir com óleo, né? Pôr sal, pôr não sei mais o que, fazer qualquer coisa, mas se você não estiver com o Senhor como guardador da casa, em vão você vai fazer qualquer coisa. Nada vai funcionar, porque nós temos que depositar a nossa confiança no Senhor Jesus. Amém? Então, o salmista está encorajando a confiar no Senhor, que é Ele que protege nossa casa, nossa família, nossos filhos do perigo e do mal. O Salmo 61, verso 2 diz assim: minha alma espera em silêncio em Deus somente. Ele é minha salvação. Ele é apenas a minha rocha e a minha salvação, minha fortaleza, não ficarei abalado. Promessa de Deus para cuidar da sua casa, da nossa casa. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós somos protegidos, irmãos, nós temos a proteção do Deus, Criador dos céus e da terra, né? E não precisamos estar apreensivos ou com medo, porque o Senhor guarda a nossa casa. Amém? Põe uma mão no seu coração e diz assim: o Senhor guarda a minha casa. Amém. Glória a Deus. E quinto e último, que Deus construa a casa no nosso trabalho. E também nessa área. Ele quer construir o casamento, Ele quer construir nossos filhos, construir o nosso relacionamento, construir a nossa casa em todas as áreas, nosso trabalho também. A maior parte da nossa vida é trabalhando. Nós passamos o maior tempo no trabalho. E diga-se de passagem que existem pessoas aqui que trabalham 14 horas por dia ou até mais, né? E por isso acredito que esta mensagem já falou comigo e vai falar com você também. Salmo 127, 2 diz assim: será inútil levantar-se cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama. Essa escritura não promove a preguiça. É uma repreensão ao excesso de trabalho. Tudo que é excesso é pernicioso e é mal, é prejudicial. Então, essa palavra está nos advertindo contra isso, né? E esse texto está nos advertindo para não trabalharmos excessivamente, mas também para não sermos preguiçosos. Ainda bem que nessa terra aqui o preguiçoso não sobrevive, né? Os preguiçosos que estavam aqui já foi tudo para o Brasil de volta. Ele não permanece aqui, porque aqui tem que ralar, né? Aqui tem que trabalhar. Então a gente sabe disso. Mas nós temos que alertar a família para o excesso e para depositar em Deus a nossa confiança, nossa fé, que Ele vai prover financeiramente para nós. Quando nós confiamos com Ele, a gente não sabe como, mas a multiplicação de Deus é diferente da nossa. Ele faz o milagre da multiplicação na nossa vida. Quando nós cremos, eu não sabia, eu ganhei esse dinheiro, né? E Deus abençoa. Hoje eu falei para uma pessoa, Deus está abrindo portas para você ganhar muito dinheiro, mas não esqueça do seu parceiro, que é Ele, que é Jesus, e pague o seu dízimo.
Porque se você não fizer isso, você vai entrar em maldição. E a pessoa, graças a Deus, recebeu a palavra. Amém? O escritor está falando que se acordarmos cedo para trabalhar, para ir trabalhar, e ficarmos até tarde no trabalho, tudo isso é vão, a menos que o Senhor esteja envolvido em nosso trabalho. Se Deus está no nosso projeto, no nosso trabalho, a coisa vai ser diferente. Mas se você confia só no seu horário, só no seu braço, só nas suas coisas, você vai ter problema. Isso é a verdade. Precisamos permitir que o Senhor construa nossa casa, construa nosso trabalho também. Ah, pastor, mas você não sabe como é que é a minha vida. Eu não tenho tempo, né? Você não sabe a situação. Eu tenho que bater. Às vezes a gente convida para ir no encontro de homens, né? Eu falo, eu tenho que bater a Uber. E também o aluguel está chegando aí, pastor. O senhor não sabe, a situação é difícil, né? Então, confia no seu trabalho, mas não confia em quem está dando o trabalho para ele. Então, há sempre uma desculpa. Nós sabemos que tempo é prioridade. Tempo você estabelece. Quando chegamos aqui, nós trabalhávamos sábado e domingo. É normal. Todos chegam, até organizar demora. Mas depois, quando nós entendemos que nós temos que repousar o nosso corpo, nós temos que dar descanso ao nosso corpo, e temos que tirar um dia para dedicar ao Senhor, que é o dia do Senhor. Então nós deixamos de trabalhar no sábado e também no domingo, e estabelecemos o sábado para a família e o domingo para o Senhor. E até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos abençoado. E se você faz um compromisso com Deus, Ele vai te honrar. Ele vai fazer você largar de ser escravo e trabalhar demais. Então precisamos disso. Se você estabelece prioridade e pede ajuda ao arquiteto, ele vai planejar para você trabalhar menos e ganhar mais. Quem quer isso para a sua vida aqui? Trabalhar menos e ganhar mais. É o que o arquiteto vai projetar para você. E se ele projeta, glória a Deus, né? Você tem. Hoje eu liguei também para o irmão e falou assim: olha, eu quero mudar de vida. Eu estou pensando as coisas aí. E eu falei, então agora nós vamos orar para que o arquiteto possa projetar na sua vida, no seu trabalho, e mudar o seu trabalho. Se é isso que você quer, Deus vai te abençoar e vai te dar vitória. Mas desde que você coloca nas mãos do arquiteto mestre, né? Trabalhar menos e ganhar mais. Se você não deixar sua conta, seus negócios com o arquiteto, isso não vai acontecer. Você vai trabalhar até morrer e não vai dar conta do seu recado. Deus fez tudo em 7 dias e descansou. Ele fez todas as coisas em 6 dias. E Ele deixou esse exemplo para nós. Nós temos que trabalhar 6 dias. E um dia para descansar e um dia dedicado na casa do Senhor. Esse é o dia do Senhor, esse dia é sagrado. E Mateus 6:32 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se você dá prioridade a Deus, Ele vai te honrar, porque Ele não é homem para mentir, mas Ele é Deus para cumprir a sua promessa. E você tem que se firmar na palavra dEle. Se Ele prometeu isso, Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. E Ele cumpre, porque Ele é fiel. A sua palavra é verdade. A sua palavra não volta atrás, mas ela
cumpre os propósitos pelos quais foi designado. Então devemos buscar, dar prioridade ao Senhor na construção da nossa família cristã. Vimos hoje que devemos entregar nosso projeto ao arquiteto, construir nossa casa sobre uma base sólida, construir nossa casa sobre a fundação que é Cristo. Deus promete e cumpre em guardar a casa, então não se preocupe. E que Deus construa a casa no nosso trabalho, que você trabalhe menos e ganhe mais. Se você colocar todas as coisas na presença do arquiteto, eu garanto para você que você vai ser bem sucedido. Amém? Se você quer mudança na sua vida, eu vou orar nesse sentido. Pediria que você fechasse seus olhos, abaixasse a sua cabeça. E se você quer realmente mudança, trabalhar menos e ganhar mais, coloca no seu coração a sua mão e eu vou orar por você. Pai querido, eu venho agora na tua presença, colocar a tua igreja, colocar os teus servos e servas na tua presença, que está fazendo um compromisso diante de ti, que está fazendo um compromisso diante do Senhor, que não falha, mas que promete o que cumpre o que promete. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa aliviar cada pessoa que está trabalhando muito, que ele possa trabalhar menos e ganhar mais. Senhor, não adianta levantar de madrugada e trabalhar até de noite, se o Senhor não abençoar. Nós temos consciência dessa palavra e confiamos nessa palavra. Então cumpre ela na minha vida, Senhor, cumpre ela na vida de cada um nesta noite, para a honra e glória do Senhor. Todos podem dizer amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Que a graça de Deus e a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês. Que tenha uma noite abençoada, um final de semana abençoado em nome de Jesus. Amém?